pessoal, estamos de volta com mais um programa Mulher Moderna. E eu quero, antes de começar o programa, agradecer o carinho de vocês, agradecer todas as mensagens que vocês estão mandando nas nossas redes sociais. E hoje nós vamos falar sobre sorriso e sobre saúde bucal. Estamos aqui com a... Gente, o programa ao vivo é isso, o celular da produtora acabou de tocar. Mas olha, estamos aqui com a Flávia Martins, modelo, um exemplo de sorriso lindo. E estamos aqui também com o dentista Jimmy Martins. Desculpa, Jimmy Lisboa. E nós vamos conversar um pouquinho sobre saúde dental, sobre a importância de um sorriso saudável. Então eu quero que eles cumprimentem vocês. Pode falar, Flávia. Bom, Gisele, é um prazer estar aqui com vocês. Desculpa que eu tô meio rouquinha, que eu fui trabalhar num lugar que estava meio frio e peguei uma gripezinha, mas é um prazer gigante estar aqui no seu programa. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, boa noite. Gisele, obrigado pelo convite. Dri, obrigado. E acho que o programa vai ser bem legal. O assunto tá interessante demais e é isso daí. Vamos acompanhar. É isso aí. Pessoal, antes da gente falar um pouco sobre a importância do sorriso bonito, a gente tem que falar da importância do sorriso saudável. E eu queria começar o programa perguntando para o Jimmy a respeito da importância da escovação, de uma perfeita higienização, porque quando a saúde da boca não está em dia, você pode comprometer toda a saúde do seu corpo. Tem problemas articulares que são decorrentes de bactérias provenientes da boca, tem problemas às vezes cardíacos. Então é importante que a gente tenha essa consciência de que não é só beleza, é saúde. Então eu queria começar perguntando para o Jimmy qual a importância da saúde gengival, da saúde da boca. Fala um pouquinho pra gente. Olha, Gisele, esse assunto é muito interessante. Hoje, no nosso consultório, na vida clínica, isso está voltando a ser importante. Há um tempo atrás, a odontologia ficou num boom de querer fazer coisas bonitas e acabou esquecendo o principal, que são os cuidados. Então, muitas vezes você chegava na clínica, os colegas não se atentavam quanto a isso, eles só queriam resolver aquele problema, fazer aquela reabilitação e o principal não era falado, muitas vezes passava batido. Hoje, a gente é muito influenciado pela mídia, muito influenciado pelas grandes empresas que investem pesado em propaganda, tá? A saúde bucal, ela é muito importante basicamente porque é a nossa porta de entrada para todo o organismo. Então vai envolver nutrição, vai envolver a parte médica. Se a gente não cuida da porta de entrada do nosso organismo, o resto também provavelmente vai ficar com uma certa deficiência, tá? Existem estudos, vários artigos que comprovam os problemas cardíacos, problemas de estômago, gastroenterológico, relacionado a doenças gengivais, doenças da boca que não são tratadas e seguem aí há muitos anos, né? Porque o nosso corpo é inteligente, ele mantém a gente vivo. Então ele vai protegendo até a hora que ele dá. Mas a pessoa fica com déficit de vitamina causado por um problema gengival. Às vezes tem um problema intestinal provocado pelo problema gengival. Tudo isso pela falta de instrução, de higiene, de uma boa higiene. Hoje em dia a gente é muito influenciado a usar muitos produtos, mas também não é ensinado como usá-los corretamente. Exatamente. Então tudo isso causa muito desequilíbrio, muitos problemas e às vezes a gente acha que está certo, mas não está. Então vale a pena procurar um bom profissional que tenha paciência de te indicar e te reeducar novamente. Que hoje em dia a gente precisa parar um pouco de pensar só na beleza e pensar nos cuidados. Exatamente. Né? Então, esse cuidado, principalmente o básico de uma boa higienização, da escovação, é o fundamental para uma boa saúde. Acredito eu que é a chave para uma longevidade e para uma vida sossegada. Vocês viram, pessoal, por que eu quis abrir o programa falando a respeito da saúde bucal? Porque quando a gente fala em sorriso, a gente lembra do dente perfeito, da boca perfeita,
Mas não é só isso. Muito mais importante que um sorriso bonito é a saúde da gengiva, a saúde do corpo, porque tudo começa, como ele falou, através da boca. E eu queria saber um pouquinho da Flávia. Quando você era criança, Flávia, tem alguma coisa que seus pais falavam que você traz com você até hoje em relação à saúde da boca? Bom, sem dúvida, eu cuido super bem. Uhum. Eu não durmo sem escovar os dentes, eu escovo 3 vezes ao dia, depois das principais refeições. E quanto a ir no dentista, eu nunca tive nenhum trauma, assim, eu sempre até gostava. Quando eu tinha que, sei lá, tomar alguma anestesia para tirar algum dente. Você não tem medo, né? Não Você tem. ia feliz ao Ótimo. dentista? Ia, eu curtia, assim, eu desfrutava, sabe? Eu ficava brincando, que ficava amortecida a boca, tudo. E aí eu não... É isso, não tenho nenhum trauma. Essa questão do gostava. medo do dentista, curioso. isso é muito curioso, né? Eu falo assim, a odontologia, vamos colocar aí uns 15 anos para trás, ela infelizmente não tinha tanta tecnologia, não tinha tantos estudos, então eu acredito que foi uma odontologia traumática. E por aquela linhagem dos nossos pais de nos levar apenas para cuidar quando deu problema. Então, criança, na maioria das vezes, criança, adolescente, chegava no dentista já com dor e, infelizmente, o procedimento era chato e isso acabava traumatizando. Então, a lembrança do dentista nunca era boa, né? Hoje, no consultório, as crianças chegam e é super gostoso, porque eles chegam, eles já perguntam, eles já sabem mais ou menos o que você vai fazer, eles deitam na cadeira tranquilo, já abrem a boca. Então, hoje é super gostoso. Mas tem os casos mais difíceis também, né? Então tem todo um lado psicológico pra gente lidar, principalmente com criança. Adulto é o pior. Sério, adulto você tem que dobrar o lado psicológico, porque tem trauma. As pessoas falam muito, né? Então, por exemplo, o tratamento de canal. A pessoa já vai achando que vai doer na alma, porque a vizinha falou que é um tratamento doloroso, que é horrível, entendeu? E não é assim mais. Hoje em dia a odontologia é super tranquila, nosso intuito é proporcionar uma melhora e sem dor. Não quero deixar o paciente ainda mais traumatizado. Mas tudo é cabeça, não adianta, né? Então o pessoal chega já meio acuado, enrola muito para voltar na consulta. Eu acho que isso é muito também fruto da nossa infância. Os desenhos animados da nossa época, né? Porque hoje já mudou tudo. Mas aquela época do Pica-Pau, da Pantera Cor-de-Rosa, não tinha um dentista que não tivesse cara de mal, com uma furadeira, um negócio esquisito, que a gente tinha pânico. É verdade. Né? Chegava assim, a parte mais difícil do desenho, aquela parte assim do vilão, era o dentista. Era o dentista. E todos os bonequinhos, os personagens de qualquer desenho animado na cadeira do dentista se tremendo. Medo. Então, é difícil, né? Porque isso a gente vai inconscientemente absorvendo e a gente vai ficando com medo do dentista. E isso muitas vezes, algumas pessoas até levam isso para uma vida adulta, como ele falou, né? As pessoas realmente adultas são mais difíceis que crianças. Olha que engraçado. Difícil, mas tudo hoje está conspirando ao favor da mudança, das pessoas se conscientizarem. Mesmo que elas tenham medo, elas estão procurando mais o dentista precocemente para prevenir, porque sabe que se não prevenir, realmente a intervenção vai ser um pouco mais chata. Então a galera já está bem mais conscientizada e procurando a gente bem antes de dar algum problema. Ai, que legal. E qual o tempo que uma pessoa precisa frequentar preventivamente um consultório odontológico? Olha, Gisele, a gente fala geralmente para os nossos pacientes voltarem a cada 6 meses, no máximo 1 ano. O que acontece? Geralmente é para fazer uma limpeza, remoção de tártaro. Por mais que a higiene seja ali
minuciosa, que o paciente seja cuidadoso, existem pontos que infelizmente a gente não consegue cuidar, não consegue tirar. Então precisa da intervenção mecânica, uma raspagem, para evitar a gengivite, evitar uma inflamação. Então o bacana é não deixar passar de um ano uma consulta, tá? Eu falo para os pacientes, isso vai ajudar ele não ter nenhum problema mais grave e vai poupar o bolso também, Sim. né? Porque o pessoal acaba postergando, na hora que volta tem muita coisa para ser feita, daí vem aquela história, nossa, eu vou no dentista, eu vou gastar muito, o dentista é caro, né? Na verdade, se você tiver uma manutenção, Não se vai... torna Exatamente. caro, né? Nem doloroso. E nem doloroso, com verdade. certeza. Flávia, quando você era adolescente, você usou aparelho? Usei. Usou? Com quantos anos? Com 13 anos. E demorou muito tempo o teu tratamento? Então, desculpa, eu coloquei com 12 e tirei com 13. Um ano, mais ou menos. Super. Tá. Uhum. Hoje tá bem moderno também essa questão dos aparelhos, né? Mudou O bastante. que tem de novidade, Jimmy? Fala pra gente. Hoje em dia, na parte ortodôntica, os aparelhos tá dispensando aqueles elásticos, sabe os elastiquinhos coloridos? É mesmo? Então aquele arco, aquele fio que faz a movimentação do dente, hoje ele é ativado termicamente pela temperatura da saliva. Que bacana. Nossa, que legal. Exatamente. Então o tratamento fica muito mais rápido, porque basicamente os aparelhos convencionais, aqueles elásticos, como se fosse um elástico de dinheiro, a gente vai passando os dias, ele vai ficando mais frouxo, você vai colocando mais nota ali, depois ele alaceia, eu fica me mais lembro, frouxo, quando né? trocava, sentia aquela pressão. Isso, assim. é basicamente isso. Então você coloca, hoje você fez a manutenção, daqui uns dias aquilo ali vai estar frouxo. Até você voltar para consulta, vai ficar um tempinho o tratamento ali meio que não desenvolvendo. Então o tratamento ele exerce uma força muito forte de início e depois ele para. Então gera um desconforto para o paciente, porque dá uma certa tipo de dor. E depois ele estaciona, daí você volta no dentista o dia de trocar o elastiquinho. Hoje vai doer, hoje mamãe vai ter que preparar uma sopa, né? Porque fica um pouco dolorido. Esses aparelhos novos, eles fazem uma força progressiva da mesma intensidade. Como é de acordo com a temperatura, então eles ficam 24 horas fazendo o movimento, não tem aquela força muito pesada e também não para. Então, um tratamento que levaria aí 2 anos e meio, 3 anos, a gente pode reduzir até para um ano, Nossa, um ano que e 2 legal. meses, dependendo do caso. Esse aparelho é até indicado para os casos mais complexos, por ser mais rápido e mais confortável. Então, hoje em dia, tem muita coisa boa que... Nossa, fora isso, tem outras coisas também, mas na ortodontia é isso, tá muito legal, muito rápido. E tem os aparelhos estéticos. Tem os aparelhos estéticos, hoje em dia tem uma gama de materiais, né? Desde os mais acessíveis aos mais luxuosos. Mas existe sim, existem aparelhos estéticos de cerâmica, existem um material chamado safira, como se fosse um vidro. Então, em contato com a saliva, ele fica totalmente translúcido, não parece nada, é super discreto. Então, hoje em dia é uma boa saída para uma apresentadora, uma pessoa que lida com o público o tempo todo, uma modelo. É um tratamento mais rápido e é bem estético, disfarça bastante. Que legal. Você gostava de usar? Então, esse de quando eu era mais nova, eu gostava também. Eu gostava de brincar com as cores também. Gosto de tudo, né? Tudo tá lindo, maravilhoso. Mas depois eu coloquei um desses que era, parecia uma moldeira, né? Exatamente. Pra corrigir pequenas imperfeições, porque eu sou um pouco perfeccionista, assim, foi só detalhezinhos, assim. É legal, é gostoso, porque você se sente mais à vontade, né, de usar, de tirar a hora que precisar também, enfim. Vou contar um segredo pra vocês, vai deixar de ser segredo agora. Quando eu tinha uns 12, 13 anos mais ou menos, o meu irmão colocou o aparelho. E eu achava chiquérrimo usar aparelho. E aí o que eu fazia? Nas horas que eu tava em casa sozinha, eu pegava papel alumínio, aquele papel que a gente cobre comida, e colocava no dente pra fazer de conta que eu tava de aparelho, porque eu achava aquilo chiquérrimo. Quando eu cresci, que eu precisei de fato usar aparelho, essa altura do campeonato eu já tava na faculdade, foi uma tristeza.
Pensa numa pessoa que queria tirar esse aparelho todos os dias. Nossa, foi assim. Então eu acho que realmente, eu brinquei com essa história, mas é para mostrar para as mães que quanto mais cedo a gente inicia a visita odontológica, muito melhor para a criança. Não que eu não fosse ao dentista, porque eu tinha sonho, meu sonho era usar aparelho. Mas tem muitas pessoas que começam a usar aparelho de forma tardia por falta de uma visita mais precoce ao dentista, por falta de uma identificação realmente do problema. Então é importante que a gente tenha essa conscientização, porque o adolescente, ele adora. Eles não querem tirar o aparelho. Eu fui levar recentemente meu filho para apertar o aparelho dele e a dentista estava contando que uma garota saiu do consultório extremamente chateada porque ela não queria, ela achava que o diferencial dela era o aparelho. Então é importante a gente ter essa noção de aproveitar o boom da adolescência e corrigir logo o sorriso dos nossos filhos para que eles não tenham que fazer isso na vida adulta, né? Embora, como no meu caso, foi inevitável, porque o dente também é dinâmico, a gente vai mudando, a nossa estrutura óssea vai mudando. E no decorrer desse tempo, o que muitas vezes, quando a gente é mais novo, tá ok, vai se transformando e os problemas vão aparecendo tardiamente, infelizmente. Mas é sempre bom começar cedo. Com certeza. Você falou isso, Gisele, e às vezes os pais querem esperar. Ah, não, porque ele é muito novo ainda. E é ótimo que faça um acompanhamento desde criança, porque às vezes são detalhes que você vai corrigindo aos poucos, e quando ele chega ali nos seus 15, 18 anos, o tratamento é bem mais simples, não tem aquele monte de coisa para fazer. Digo isso na parte do aparelho, na parte ortodôntica. Sim. Às vezes os pais querem esperar, ah, não, ele é muito novinho ainda. Mas existem muitos problemas que podem acontecer futuramente devido, por exemplo, ao mau desenvolvimento do palato, que é o céu da boca, às vezes precisa dar uma expandida. Tudo isso a gente faz, essa intervenção, com a ajuda de aparelhos. E são tratamentos tranquilos. Mas depois, mais tarde, claro, que fica um pouquinho mais complicado. Sim. Então essa conscientização de procurar um dentista para ver também desenvolvimento de face, desenvolvimento ósseo, desenvolvimento dos dentes da boca é muito importante. Bem legal. Flávia, no mundo dos modelos, essa preocupação com o sorriso é muito frequente? Você que viaja o mundo inteiro, tem diferença de cultura do Brasil para fora do Brasil em relação ao sorriso, ao cuidado com os dentes? Olha, eu acho que tem sim. Tem modelos e modelos. E tem umas que gostam mais de ter a saúde bucal, assim, os dentes alinhados, tudo certinho. Agora tem umas que já são mais diferentes, assim, tem os dentes até mais separados, sabe? Tudo depende. Por exemplo, os modelos mais fashions, eles não ligam para esse tipo de coisa, até porque eles quase não sorriem. Mas depende. Você, qual a sua maior preocupação? É mais com o sorriso, é mais com o corpo? Um conjunto, né? Acho que tudo. O sorriso é muito importante, porque é a primeira coisa, né? Que você cumprimenta alguém. Visita, né? Você cumprimenta alguém com um sorriso, você quebra o gelo de uma pessoa que está, de repente, nervosa ou num dia ruim, com um sorriso, né? É verdade. Então, o sorriso, para mim, é super importante. Jimmy, para as mães que estão nos assistindo, que de repente têm filhos pequenos e querem uma dica de qual a idade ideal para começar a se preocupar com a higienização, pode ser do dente, pode ser da gengiva, porque existe uma dúvida muito grande de qual a hora correta de limpar a gengiva. Se o bebezinho tem que mamar e depois tem que passar um algodãozinho para higienizar, se não precisa. Fala um pouquinho pra gente, dá uma dica pras mães. Olha, Gisele, esse assunto é bem interessante porque na maioria das vezes os pais associam muito ao dentista somente com dente, né? Então eles falam, não tem dentinho ainda, tá tranquilo, não precisa acompanhar, ou muitas vezes não precisa higienizar. Bebezinho, recém-nascido, sendo amamentado,
tem que ter higienização. Pega uma gazezinha, molha um pouquinho ou na água ou no sorinho fisiológico, limpa a linguinha do bebê, limpa ali o rebordo da gengiva, limpa em cima o céuzinho da boca, porque fica aquela crostazinha do leite, Sim. né? Depois, aos 6 meses, começa a desenvolver os dentinhos. Precisa redobrar mais atenção, a higienização tem que ser feita. Principalmente porque leite, fermentação, tem o açúcar ali natural do leite, tudo isso deixa a cavidade bucal mais ácida. Quanto mais ácido, a tendência é desmineralizar o dente, que é a cárie, né? Então, tem que, a partir do primeiro dia de vida, fazer a higienização, limpar a boquinha do bebê, e isso ir aumentando de acordo com os dentinhos que vão nascendo. Não recomendo nenhum tipo de produto químico até ali a adolescência, deixar sempre no natural. O básico é, quando tem dentinho, a escova, e quando não tem, realmente passar a gazezinha e tirar aquele conteúdo maior ali que fica do leite, do alimento, tá? Mas basicamente é isso. Ir ao dentista não significa somente ver dente, né? O nosso paciente, ele é um todo. Sim. Ali deitado na nossa cadeira. Então, a gente tem que se preocupar com tudo, tá? Mas basicamente é isso. Começar, a partir do primeiro dia de vida, tem que tomar conta ali da higiene. Tá. Em relação à parte alimentar, que você falou do açúcar, quais são os alimentos que prejudicam o sorriso? Não só a nível de cárie, mas a nível de escurecimento do dente. Falam que a gente não pode tomar café, falam que a gente não pode tomar refrigerante. Eu não tomo refrigerante, mas eu gosto de um café, viu? Eu também. Todos nós. Esse cafezinho é vida. Mas a questão dos alimentos, eu sempre falo. Hoje em dia a gente está cercado por alimentos ruins, industrializados. Os refrigerantes, sucos, enlatados, todos esses alimentos têm muitas substâncias que levam a deixar a cavidade bucal mais ácida. Eu gosto de tocar nesse assunto do pH da boca porque é a chave de tudo para a gente manter tanto a mucosa quanto os dentinhos ok. Quanto mais desequilíbrio a gente causa, quanto mais alimentos ruins, ácidos, os embutidos, tudo isso gera uma grande alteração. Coisa muito temperada, tudo isso é ruim, porque leva a essa acidificação da cavidade bucal e, claro, para o nosso organismo também não é legal. Uma curiosidade, nem todos sabem, mas quem é responsável por manter a saúde da boca em dia é a nossa saliva. Nossa saliva, ela tem todos os componentes que a gente precisa para equilibrar o pH, para deixar os dentinhos remineralizados, porque a gente perde mineral durante o dia com diversos tipos de ações, sejam ela dos alimentos, seja ela mastigando um chiclete, alguma coisa. Então a nossa saliva, ela tá ali para nos defender e remineralizar o dente, tá? Se a gente não tem uma saúde geral legal, uma boa alimentação, isso fica alterado constantemente e a saliva não tem o seu poder de restituir aquilo tão perfeitamente como deveria, tá? Então, é muito importante a gente se atentar à parte intrínseca, nossa alimentação, para que a parte externa também aparenta uma saúde. Digo isso para a pele, para os dentes, porque tudo é resultado do que a gente coloca para dentro, né? Então, alimentos assim diretamente que fazem mal, refrigerante é um grande problema pela quantidade de açúcar, pela acidez do produto, sucos de saquinho, alimentos muito gordurosos, como fritura, os embutidos, como eu te falei, calabresa, derivados de linguiça, etc. Os alimentos derivados do queijo, né? Leite, em geral, tem uma fermentação muito grande, leva a cavidade bucal a ficar mais ácida. Eu não sou chato, não acho que ninguém deve ter uma vida, nossa, isso não pode, isso pode. Tudo é um equilíbrio, né? Juntando uma alimentação boa com os cuidados,
tá tudo Tá ok. tudo certo. Tudo certo. Tem que ter equilíbrio de tudo. A gente não precisa se privar de coisas boas que a gente acha. Infelizmente, as coisas que não fazem tão bem são mais gostosas, né? E muitas vezes a gente fala, não vou me privar, imagina, eu trabalho, faço isso. Não deve se privar, mas deve ter a conscientização de ter um equilíbrio que vai garantir daí uma saúde geral muito boa, né? Mas é verdade que alguns alimentos ou bebidas escurecem o dente? Sim, sim. Nosso esmalte, ele é levemente perfurado. Nosso dente, ele tem poros, como se fosse a nossa pele, tá? A gente chama esses poros de canalículos dentinários. Esses canalículos, eles vão até a segunda camada do dente, que é a dentina. Então, o pigmento do alimento, ele vai entrando nesses canalículos e vai se depositando na segunda camada. Entendi. Isso, se for pigmentos mais escuros, vai dando uma tonalidade do dente mais amarelada, mais escura. O clareamento dental, ele é responsável em entrar nessa segunda camada e expelir esses pigmentos. Alimentos mais escuros tendem a deixar os dentinhos mais amarelos, tá? Não é nada da noite pro dia, mas se você tem uma dieta com alimentação mais escura, provavelmente você vai ter um esmalte um pouquinho mais escuro do que o normal, mais amarelado, tá? Mas basicamente o que? O café, o açaí, que são pigmentos bem... Eu sempre falo, caiu na roupa branca e dá trabalho para tirar, é o que ajuda a escurecer mais os dentes, tá? Olha, uma dica importante, hein, pessoal? Vamos ficar esperto agora para tudo que a gente vai tomar, porque sorriso bonito não é de graça, né? Tem o dever de casa. Flávia, você tem alguma coisa que você não come, não toma pra manter o dente claro? Pra evitar que ele fique manchado? Não, eu como de tudo, mas eu controlo, né? Eu tento controlar, assim. Por exemplo, o café, uma vez ao dia, né? Não exagerar, porque... E com o tempo ir também mantendo, né? Indo com frequência ao dentista e mantendo ele branquinho, limpinho. Porque esses alimentos escuros são... um açaí, eu adoro açaí, mas não tem como cortar assim, né, da vida. É mais fácil ir cuidando também, indo diariamente, mensalmente, ou às vezes no próprio dentista. Ah, legal. E o Jimmy falou a respeito da acidez, e eu queria lembrar vocês que tem a água alcalina. A água alcalina é muito interessante também para manter o pH do corpo em equilíbrio. Não é o objetivo hoje da nossa pauta, mas eu quero deixar a mensagem, antes agora do nosso intervalinho, para vocês procurarem na internet, se informarem, tem como controlar o pH. A água que a gente toma é uma água muito ácida e ela é um grande problema para a gente, porque como ele falou, o grande começo das doenças é a acidez. Então, a gente consegue controlar isso através da água também. Pessoal, a gente vai dar um intervalinho e daqui a pouquinho a gente está de volta. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos.
bem? Meu nome é Rafaela Bacic e toda quarta-feira na UTV eu apresento o programa Dicas da Rafinha. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que, em homenagem aos 14 anos da UTV, eles criaram o primeiro portal marketplace, que é o UTV Shop. O que é o UTV Shop? É uma grande oportunidade de você ser um empreendedor digital sem precisar gastar muito dinheiro. É só você entrar em utvshop.com.br, escolher o plano que você quer para montar a sua loja virtual e selecionar entre os mais de 1 milhão de produtos quais que você quer colocar na sua loja. Aí é só divulgar nas suas redes sociais e todo mundo que comprar ali pela sua lojinha, você ganha uma comissão em cima de cada produto. Então é uma grande oportunidade para você ganhar um dinheirinho extra, para você ser um empreendedor sem precisar correr muitos riscos, porque você não precisa se preocupar com o fornecedor, que já são grandes nomes do mercado, parceiros da UTV Shop. Você só vai selecionar o produto, colocar na sua lojinha e divulgar nas suas redes sociais. Não precisa se preocupar com entrega também, porque os fornecedores já fazem tudo isso para você. Então não perca tempo, corre no site da UTV Shop e cria sua lojinha para você poder começar já a ganhar dinheiro agora. Não perde tempo, vai lá. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Pessoal, estamos de volta e agora nós vamos falar da parte estética do sorriso. Eu queria que o Jimmy falasse um pouquinho pra gente a respeito das lentes de contato dentais, que estão super em alta, todo mundo colocando as lentes. E eu queria saber, Jimmy, como é que é, se tem contraindicação, se todas as pessoas podem usar, se tem diferença de tonalidade. Tem pessoas que a gente fala com um dente tão branco que a gente olha assim e diz, nossa senhora, o que é isso? Muito artificial. E tem pessoas que ficam com um sorriso lindo. Então agora o Jimmy vai tirar todas as nossas dúvidas sobre as lentes de contato dentais. Muito bem, Gisele, esse assunto é bem legal, porque tá na moda, né? Todo mundo quer fazer, porque os atores globais têm, todo mundo na mídia, no Snapchat, todo mundo posta que tá lá no dentista fazendo a lente de contato, não é verdade? E as pessoas às vezes acabam achando que é um tratamento que soluciona a vida, né? Então elas às vezes chegam na gente com uma série de problemas, uma série de coisas para serem resolvidas e acho que a lente de contato ou a faceta ou o laminado em geral vai resolver a vida sem ter que fazer outras coisas, sem ter que pular etapas, né? É um tratamento muito bonito, revolucionou aí a odontologia, dá um aspecto novo, mais jovial, dá uma clareza, dá uma amplitude para o sorriso. Então isso é muito bacana, tanto para quem trabalha com imagem, quanto para quem gosta de sorrir. É muito importante, porque eleva a autoestima da pessoa, né? Esses laminados são feitos em porcelana, eles requerem um pequeno desgaste da estrutura dental para que haja um espaço para que a porcelana cubra, né? Então existem pessoas que acham que não precisa fazer desgaste nenhum. Precisa, tá? Precisa asperizar a superfície do esmalte para haver adesão junto com o material, que é um material resinoso, uma cola, né? A primeira consulta, geralmente a gente faz uma série de fotografias. Por quê?
não existe um dentinho para todo mundo. Cada um tem um perfil, um formato de rosto, então isso varia. Se você olhar os seus dentes e comparar com o meu, Gisele, é totalmente diferente. Seu rosto é um rostinho mais fino, mais alongado, o meu é um pouquinho mais arredondado. Isso muda o formato dos dentes, se você perceber. As pessoas com um rostinho mais cheio têm o dentinho um pouco mais arredondado e mais largo. As pessoas mais altas, o dentinho é mais alongado. Então, existe uma série de estudos que devem ser feitos no computador, no software, através das fotografias. Eu, em conjunto com o meu protético, que é quem vai fazer a parte bonita do negócio de desenhar o dente e confeccionar, a gente tem que sentar junto, olhar tudo isso, olhar a amplitude do sorriso do meu paciente, para daí eu desenhar um dente que combine com você, né? Existem muitos casos que a maioria das pessoas acompanham e veem ou dentes muito brancos, né? Parece uma tecla de piano às vezes, né? Fica muito estranho. Muito grande, não combina muito com o formato da pessoa. Infelizmente, são coisas que, né, acontecem. Mas o ideal mesmo é fazer um bom planejamento. Fotografia é tudo, tá? Chegou no consultório, primeira coisa, fotografar meu paciente, estudar o caso dele através das fotografias, ver se ele tem condição realmente de colocar os laminados para valorizar ele, né? Não é simplesmente colocar por colocar, tem que ter ali um caso, uma indicação, né? Geralmente antes são feitos alguns procedimentos, às vezes tem pacientes que precisam alinhar os dentes com o aparelho ortodôntico antes, né? Então, como eu te disse, as pessoas às vezes acham que dá para pular etapas, mas não. Existem casos redondos, por exemplo, eu queria dar um glamour a mais no meu dente, mas eu tenho o dentinho alinhado, bonitinho, não tenho nenhum tipo de cárie, não tenho outros tratamentos para fazer. Facilita, né? Vai chegar no meu consultório, a gente vai fazer o planejamento e vai dar andamento para o tratamento e vai ser mais rápido. Mas não é sempre assim, né? Geralmente tem muita coisa para ser feito antes. Questão da cor, você me disse. Geralmente os pacientes querem um dente bem branquinho, né? O legal da porcelana é que vai evitar que você tenha que fazer clareamento constantemente, anualmente. A porcelana ela não muda de cor, então é uma das vantagens. Então vai poder tomar café? Vai poder tomar café. Olha aí, pessoal. Exatamente, vai poder tomar café, chá, tranquilamente. Tomar açaí, olha só. Tá? Então, tem que estudar direitinho, ver realmente a cor que fica combina com o tom da pele do paciente, para não ficar aquela coisa estalada, né? Que a pessoa sorri e se fala, meu Deus, muito branco. Eu gosto muito do aspecto natural, tá? Tem que ser um dente clarinho, é claro, mas não pode ser aquela coisa opaca, muito branca, que eu acho que também a pessoa vai envelhecendo e o natural da vida também é que o dente não fique tão branco. E com o passar da idade, eu acho que fica muito com uma discrepância muito grande. Sorriso muito jovial para um rosto que já não tá ali, mas entendeu? Então fica uma coisa desequilibrada. Então tem que pensar nisso também. Porque senão fica uma coisa, vira uma coisa feia depois, né? Tem que pensar no pós. Né? E é um tratamento que dura muito tempo. Não é uma coisa descartável que você vai fazer hoje, o ano que vem você vai ter que fazer de novo. E quem coloca uma vez tem que colocar sempre, não pode tirar e ficar sem depois, né? Muito difícil se tirar, geralmente pelo desgaste causa um certo desconforto, sensibilidade, né? Então o dente fica exposto, né? Ele fica com uma camada a menos de proteção. Então colocou uma vez, se quebrar, deu algum problema, tem que fazer de novo. Se ficar sem, vai dar alguns tipos de problema, a pessoa não vai conseguir, porque o dente fica menorzinho, fica mais escuro, porque a partir do momento que eu tiro o esmalte, o dente fica um pouquinho, fica mais escuro, que a segunda camada ela é mais escura. Então é um tratamento que tem que pensar bastante também, porque uma vez feito, não tem como voltar atrás. Não tem volta. Exatamente. E tem perigo da pessoa, de repente, estar numa viagem
e cair uma faceta? A faceta seriam as lentes de contato dentais, né? É o Isso. nome mais técnico. Na verdade, ó, existe uma diferença. Os laminados cerâmicos você pode generalizar, tá? Faceta geralmente é indicado para paciente que tem os dentes mais destruídos, Entendi. com uma coloração que o clareamento não conseguiu resolver. Ele requer um desgaste maior do dente e ele envolve uma parte maior do dente. Então, é uma reabilitação maior, Entendi. tá? A lente de contato, ela requer um leve desgaste, Entendi. ela corrige detalhes. Entendi. Então, às vezes já é um dente bonitinho, mas, como eu te disse, quer dar um glamour. Entendi. Então, as lentes de contato, elas são extremamente finas. Fininhas. Então, ela corrige pequenos problemas de formato e uniformiza a cor, Entendi. tá? Então, essa é a diferença da faceta Tá, pra para lente. lente de contato. Isso é interessante, porque até eu confundia. Uhum. E as pessoas às vezes realmente... Então, pessoal, a faceta, ela requer um desgaste maior do dente. Então, a lente de contato não prejudica tanto, né? Pelo que você está falando. Isso. Prejudicar, Mas também é algo Ela é menos permanente. agressiva. Exatamente. Também ela não tem como voltar atrás. Tem que pensar bem na Exatamente. decisão. Tem que pensar. Fica um trabalho lindo. Voltando ao assunto de se pode cair ou não, se foi feito a técnica adequadamente, foi visto a oclusão do paciente, porque muitas vezes o paciente tem uma oclusão toda desnivelada, então a mordida dele acaba forçando mais um dente e muitas vezes acaba fraturando a lente de contato, porque ela é um pouco maior, né? Entendi. Então tem que ver isso também. Riscos de cair? Tem risco de cair, Tá. mas é muito difícil. Se Entendi. foi bem planejado, Entendi. esse risco Não é tem diminuído. perigo da pessoa estar numa viagem, Não. longe do dentista, e Que de medo, repente né? ser surpreendida com o dente Dente na mão, né? É. Não, pode ficar tranquilo que bem executado e bem planejado é um tratamento muito duradouro e vida normal, tá? Comer, morder as coisas, que nem eu falo para os pacientes, só não vale morder pedra, que daí vai quebrar de qualquer maneira, né? Mas vida normal. E passa fio dental normal. Passa o fio dental, higienização normal, Nossa. faz as prevenções a cada 6 meses, 1 ano, a limpeza, normalmente. O polimento é um pouquinho diferente do polimento do esmalte, que usa alguns produtos para devolver o brilho da porcelana, mas não é nada, nem um bicho de 7 cabeças, é normal. No mundo das modelos, é muito frequente o uso de lentes de contato dentais? Eu não vejo, eu vejo mais naturais, assim. Entendi. Não vejo coisa muito artificial. Acho que os atores e atrizes usam mais. Entendi. Não é uma exigência muito grande, Não, né? não tanto. Tá. Pessoal, eu queria falar agora de um outro assunto que também está super em alta e que ainda é pouco discutido. Chama bichectomia. O que é isso? É afinar o rosto. É uma técnica que os odontólogos fazem de forma muito rápida no consultório, em média 40 minutos, e afina o rosto, desenha o rosto. E é impressionante, pessoal, a tecnologia deixa a gente assim de boca aberta. Eu quero que o Jimmy fale um pouquinho pra gente sobre isso, sobre os resultados, inclusive sobre a diferença do procedimento que é feito no consultório odontológico para o procedimento que é feito por um cirurgião plástico, porque existe uma diferença grande e ele vai falar um pouquinho pra gente. Então, a bichectomia está em alta, muitas pessoas têm procurado para resolver alguns detalhes, né? A grande maioria das pessoas que me procuram, elas querem obter um rosto um pouquinho mais fininho nessa região, que as mulheres principalmente conseguem dar um sombreamento aqui com a maquiagem, né? Aquele puxadinho, ficar aqui uma certa covinha. Essa gordura que fica nessa região, algumas pessoas confundem, acham que fica aqui na maçã, né? Não é. É aqui na região da bochecha. Se chama corpo adiposo de Bichat. É uma gordura que nós temos. E por curiosidade, ela é a última gordura do nosso corpo a ser queimada.
Nossa. tá? Então tem Tem que estar realmente... muito magro para conseguir Exato, ficar com o rosto exato. muito fino. É uma gordura que ela é a última a ser metabolizada ali, ser Interessante, queimada. não sabia. É a última. Vocês podem perceber, uma coisa um pouco chata de se falar, mas quem dá a impressão de que perdeu essa gordura são pacientes terminais, de câncer Sim. ou de HIV. Eles ficam com aquele rosto bem chupadinho, Sim. né? Aquele aspecto bem magro, porque já queimou todas as gorduras e ela é a última a queimar. Entendi. Então, é uma gordura difícil. E na odontologia a gente consegue resolucionar o caso com muita facilidade, mas tem indicação, né? Muitas pessoas às vezes estão acima do peso, tá com o rostinho mais cheio e acha que vai emagrecer fazendo a cirurgia de bichectomia, de retirar a gordura da bochecha. Não vai, é uma falsa impressão. É indicado para pessoas que são magras, têm um porte magro, mas tem aquele rosto mais arredondado, bochechona, e acaba incomodando. E é indicado também para as pessoas que mordem, mastigam a bochecha pelo lado de dentro. Existem muitas pessoas que têm a mucosa toda machucada porque o dente pega, que a gordura é muito grande e acaba invadindo aqui para dentro da oclusão e machuca. É um bom caso, uma boa indicação para realizar o procedimento, tá? É feito com anestesia local? Anestesia local, sem sedação, paciente acordado, na cadeira Nossa, odontológica, muito, muito, muito tranquilo mesmo, tá? Não chega nem perto de se comparar com uma exodontia, uma extração de um dente. É muito Nossa, light. olha aí, pessoal. É uma anestesia Que legal. local, não sente nada durante. O pós-operatório é um pouco chato porque incha bastante. Fica uma semana com o rostinho, parece que a gente colocou a bochecha, né? Ao invés de ter tirado. Mas depois disso é bem bacana. Se a indicação foi feita corretamente, o resultado também vai ser muito bom. Esse resultado pode aparecer até 3 meses, o resultado definitivo. Tá? Então a gente acompanha o paciente de 15 em 15 dias, faz fotografia e você vai acompanhando. Por ser uma região delicada, tem a glândula salivar, a inflamação que causa na hora de tirar é muito grande. Então a parte do desinchar, de drenar todos os líquidos demora um pouco. Então quem tem intenção de fazer, é um tratamento rápido, porém requer um pós-operatório cuidadoso e é um pouquinho demorado. Não é doloroso, não dói, é bem tranquilo, só um inchaço mesmo que acaba incomodando. Tá? Em relação à diferença com a cirurgia plástica, porque são abordagens completamente diferentes. Totalmente diferente. Geralmente, quem procurava fazer a bichectomia no cirurgião plástico se deparava com um procedimento que seria sedado, teria um tempo ali de internação, porque o procedimento ele é mais invasivo. Então, muitas vezes eles usam cânulas de sucção que atravessam daqui de cima, é disfarçado, claro, mas é um pouquinho mais invasivo. E a anestesia deve ser a anestesia é diferente também. diferente, geralmente a pessoa é sedada, então requer um tempo maior para fazer a cirurgia e também para se recuperar depois, né? Mas se for um caso redondo, a pessoa não tiver nenhum tipo de problema de saúde, tiver tudo ok, feito tranquilamente na cadeira odontológica. Muito mais simples. Nossa, que legal. É bem legal. Olha aí, pessoal, quem é magra, que tem um rostinho redondo, quer dar uma afinada, quer fazer um contorno, vai no dentista, conversa com ele, de repente vocês conseguem o resultado que vocês querem de uma maneira super simples, sem necessariamente estar buscando um emagrecimento, porque, como ele falou, é a última gordura que sai do corpo. Então, às vezes, você está até no seu peso ideal, mas não está satisfeita com o formato do seu rosto. Então, nada melhor que conversar com um profissional para saber se tem indicação, porque tem muito recurso hoje para você ficar com o rosto que você quer.
No mundo das modelos, você já ouviu falar em modelos fazendo esse procedimento, Flávia? Eu tô ouvindo falar bastante disso. É? Né? Porque exige um rosto mais fino, mais marcado, desenhado. Fica mais bonito, né? Fica mais harmonioso, assim, né? Mais alinhado. Mais né? alinhado, fica bem mais bonito. Então eu ouvi bastante gente dizendo que vai fazer e algumas que fizeram, assim, que não falaram, mas que a gente sabe. Já deu uma diferença, né? Angelina Jolie, que lançou a moda, não sei se vocês sabem. Ela foi um dos primeiros casos, assim, a aparecer publicamente que realizou esse tipo de cirurgia. E a diferença foi muito legal. Se vocês procurarem na internet um resultado dela, tem lá bem fácil de achar. E realmente mudou bastante dela. Foi um caso bem bacana. Legal. E ela que deu esse impulsionamento aí pra galera correr atrás. Que legal. Que era um tratamento antes meio misterioso. As pessoas não sabiam que existia. Muito menos que o dentista fazia esse procedimento, né? É verdade. Mas traz uma estética bem agradável, bem bacana. Um outro procedimento que também é bem frequente na odontologia é o Botox. Hoje em dia se utiliza o Botox para corrigir aquele sorriso gengival, que até então era corrigido só com cirurgia, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente também. Claro. O Botox hoje na odontologia, ele se encaixou perfeitamente. Geralmente nas grandes reabilitações que a gente fala, né? Pessoas que têm ali uma condição estética dos dentes muito precária e tem que mudar muita coisa, a gente sempre trabalha em conjunto com a harmonização facial. Então a gente termina a parte odontológica ali direta nos dentes e melhora lábio para dar um glamour melhor na aparência. Entendi. Melhora o preenchimento aqui, né? Desses sulcos para dar uma aparência melhor. Porque muitas vezes a pessoa tem um certo desgaste da vida, do passar dos anos, né? E não é só o dente que precisa de cuidados. Então, pro tratamento ficar perfeito, ficar bonito, a gente harmoniza tudo. Sorriso, parte externa. Eu falo, a gente não traz um paciente para o nosso consultório para tirar ruga, para tirar pés de galinha, né? Se durante o tratamento aquilo ali está incomodando o paciente, é claro que a gente vai ajustar, deixar mais harmônico. O intuito do Botox na odontologia hoje é terapêutico, para quem tem disfunções temporomandibulares, né? A famosa ATM. Então, é um tratamento muito legal para quem tem apertamento ou tem bruxismo. Dá um resultado bacana, né? Porque relaxa a musculatura. E antes era usado as plaquinhas, né? Sim. Aquelas plaquinhas relaxantes. Hoje, com o Botox, a gente consegue um resultado bem bacana. E fora isso, tem os preenchedores, né? Ácido hialurônico, preencher sulco. Às vezes, algum paciente da área da traumatologia, por exemplo, fez uma cirurgia porque, de repente, sofreu um acidente. Vai lá no bucomaxilo, faz uma cirurgia de reconstrução e às vezes ficam uns detalhes na pele mais fundos. Isso dá para ser preenchido também com ácido hialurônico, deixar o rosto mais uniforme. Então existem várias indicações, vários recursos que podem ser feitos ali, junto com o tratamento odontológico. E o Botox é muito bom porque você consegue tanto na parte terapêutica quanto na parte estética mudar muita coisa. Isso traz uma satisfação muito grande pra gente, porque o paciente demonstra que gostou, demonstra que mudou. Então é um aliado muito grande pra gente. O Botox está super em alta e recomendo. E o resultado é rápido, né? Rápido, é imediato. É imediato. Você vê a diferença ali também faz diferença, no momento, né? exatamente. Pessoal, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero deixar um espaço aqui, quero que a Flávia fale a respeito do trabalho dela. Ela tem contrato com todas as grandes agências internacionais. Quero que ela fale um pouquinho, uma menina linda, cheia de sucesso. Fala um pouquinho pra gente, Flávia, do teu trabalho, deixa teus contatos. Bom, então, eu sou modelo há 3 anos,
trabalho muito com direct booking, vou trabalhar fora do Brasil e volto, mas a minha agência no Brasil é a Mega Model. Tá. Para quem quiser, pode entrar em contato com a agência, ou pelo meu Instagram, ou e-mail. Mas eu tenho vários contratos sim, no Brasil e no mundo. Exterior. E estou muito feliz, é isso. Ai, que bom! Parabéns pelo teu Obrigada. sucesso e muito mais sucesso para você. Obrigada. Você, Jimmy, deixa uma mensagem, deixa teus contatos, site. Tá, Gisele, primeiramente, eu adorei participar Ai, aqui que com bom. vocês, com a Flávia, foi um prazer enorme, Também. foi um programa super descontraído, super gostoso. Bom, eu tenho uma clínica odontológica e de nutrição na cidade de Taubaté, aqui no interior de São Paulo. Bom, meu trabalho é focado mais na parte estética, nas reabilitações, porém na clínica tem todas as disciplinas, o que o paciente precisar, ele vai encontrar. Inclusive nutricionistas, que também eu gosto, você viu que eu falei bastante É verdade, da parte de sobre alimentação, que tem tudo a ver, É verdade. tá? Meu telefone, não sei se aparece ali depois, é o DDD Mas pode 12 falar. 97405 4783 e meu e-mail é drjimilisboa@gmail.com. Qualquer dúvida podem me mandar e-mail, eu adoro responder Que bom saber. dúvidas Olha dessa aí, parte. Às pessoal. vezes, né, a dúvida parece boba para a pessoa, mas tira um caminhão de informações que pode ajudar muito, Sim. tá? E é isso, eu agradeço a oportunidade. Eu que agradeço a presença de vocês, foi maravilhoso. Ótimo, obrigado. Obrigada. Pessoal, o nosso programa está acabando. Eu queria deixar uma mensagem de que tudo isso que a gente falou aqui não adianta se você não sorrir com a alma. Você tem que sorrir com os lábios, com os olhos e com a alma. Se você não fizer isso, não tem estética, não tem tratamento no mundo que vai deixar você brilhando, porque o brilho vem de dentro. Então, que fique essa mensagem. Quero agradecer a presença dos nossos convidados, Flávia Martins, Jimmy Lisboa. Peço desculpas pelo contratempo que nós tivemos na abertura do programa, porque realmente o programa ao vivo tem esses imprevistos. A gente não pode dizer, volta lá, vamos consertar. Então, nós tivemos um pequeno contratempo, eu confundi um pouquinho os nomes aqui, mas já tá tudo certo, já passou. Peço desculpas para vocês. E, pessoal, vamos sorrir com a alma, procurem um odontólogo, busquem informações. Tudo hoje tem recurso, a tecnologia está aí para a gente usufruir disso. Não esqueçam da importância da escova e do fio dental, porque não existe sorriso bonito sem estar saudável. A nossa saúde tem que estar em primeiro lugar sempre. E pessoal, se os olhos são o espelho da alma, o sorriso é a porta de entrada. Um beijo enorme para vocês e até quarta-feira. Obrigada, pessoal!